A ONU tem um plano ambicioso para salvar a vida na Terra, cortar a taxa de extinção em 90% até 2050. Mas esse objetivo enfrenta vários desafios. Não temos certeza de quantas espécies existem, quantas estão ameaçadas e quantas podemos proteger. O problema é que não há um método universal para medir a biodiversidade e os dados são escassos. A situação é alarmante, de acordo com relatórios recentes sobre extinção e perda de biodiversidade. Em 2019, um estudo de uma organização internacional apoiada pela ONU revelou que 1 milhão de espécies animais e vegetais estão à beira da extinção. Os especialistas calculam que a taxa de extinção atual é de 1.000 a 10.000 vezes maior do que a taxa natural. Avaliar a biodiversidade é um desafio enorme, pois não há um padrão universal para isso. Não há uma única medida que possa ser aplicada em todos os casos e situações. A maneira mais usual de acompanhar a biodiversidade é contar o número de espécies ou a riqueza de espécies em uma determinada área e período. Outra medida é a equidade de espécies, que monitora as populações de diferentes espécies, entre outras. É recomendável usar várias medidas, pois elas não são totalmente independentes e refletem apenas alguns aspectos da biodiversidade. A escolha da medida pode influenciar os resultados de forma significativa. Em projetos de conservação ou compensação de biodiversidade, como quando os desenvolvedores avaliam a perda de biodiversidade devido a uma obra, a forma como medimos a biodiversidade pode ter um grande impacto. A biodiversidade global não mostra a realidade de cada lugar. É preciso olhar para o nível local, pois a biodiversidade influencia os serviços ecossistêmicos, como água, energia, polinização, alimentação e outros benefícios para as comunidades próximas. Os pesquisadores estão encontrando resultados surpreendentes. A biodiversidade local varia muito e alguns ecossistemas estão se saindo melhor do que o esperado. Não há uma tendência geral de perda de biodiversidade, mas sim um equilíbrio entre declínios e aumentos. Não se anime muito cedo. A biodiversidade está mudando de forma caótica em muitos lugares. Isso significa que algumas espécies estão desaparecendo ou deixando os ecossistemas, enquanto outras estão chegando e alterando a composição. Essa troca de espécies pode explicar parte da diferença entre as mudanças de biodiversidade em diferentes escalas. Um estudo da Universidade do Havaí testou recifes de coral locais por 2 anos e constatou que as espécies se rearranjaram, mas não entraram em colapso, mesmo com o aumento da temperatura e da acidez do oceano. Isso é bom, não é? Bom, talvez, ainda não sabemos o que isso implica para a saúde do recife. A biodiversidade pode mudar de várias formas. Uma pesquisa mostrou que, em 29 anos, os peixes do Atlântico Norte ficaram mais parecidos entre si, um processo chamado de homogeneização. Isso aconteceu porque as espécies do sul se deslocaram para o norte, devido ao aquecimento das águas provocado pela mudança climática. Algumas dessas espécies são generalistas, que conseguem se adaptar a diversos ambientes e competir por recursos. Um exemplo é o sapo cururu, uma das espécies invasoras mais comuns do mundo. Na Austrália, ele causou a redução das populações de espécies nativas em risco de extinção, como os coals do norte. Para entender melhor o que está ocorrendo, precisamos de mais dados. A maioria dos estudos atuais se concentra na Europa e na América do Norte. Temos pouca informação sobre os trópicos, onde vive metade das espécies da Terra. Existem muitas iniciativas para melhorar o conhecimento sobre a biodiversidade. A Bioteam é um banco de dados aberto que reúne estudos de ecossistemas ao longo do tempo. O banco de dados contém 12 milhões de registros de cerca de 50.000 espécies. Outro projeto importante é o Europa BON, que pretende usar sensores, drones e cientistas cidadãos para obter uma visão mais abrangente das espécies da Europa nos próximos anos. Esses dados podem ter um grande impacto nas políticas e metas para preservar a biodiversidade. Muitas pesquisas indicam que podemos perder quase metade das espécies do mundo até 2100, então precisamos de toda a ajuda possível para mudar esse cenário. Uma coisa interessante sobre a pesquisa em biodiversidade é que muita gente comum participa dela, investigando seus ambientes locais. E nós também podemos fazer parte disso. Eu recomendo fortemente que as pessoas se envolvam com esses tipos de projetos, pois elas não só contribuem para a ciência, mas também descobrem a diversidade que existe ao seu redor. O que mais você gostaria de saber sobre a sexta extinção em massa? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!